Olá, boa noite. Me chamo João Pedro Costa Fernandes, sou aluno de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e fui bolsista de iniciação científica pelo CNPq. O meu trabalho de iniciação científica foi um trabalho que lida com o futebol no Brasil e na Argentina e é intitulado Quando o Estado entra em campo, duas experiências da administração pública no futebol brasileiro e argentino, no qual eu vou trabalhar principalmente com os mercados de futebol, de direitos de transmissão de futebol no Brasil e na Argentina, a partir de uma perspectiva da administração pública. Bem, então tratando sobre o campo de estudo, aqui eu estou tratando especificamente das políticas públicas para o esporte, mas especificamente para, né, o futebol, que é que, como a gente vai discutir um pouco para frente, pode ser categorizado como um subsistema dentro das políticas do esporte, e também das políticas regulatórias, nesse caso, políticas regulatórias do mercado midiático de comunicação. Bem, considero que a grande relevância desse trabalho é justamente qualificar e ampliar o debate sobre a participação dos estados nas práticas profissionais de futebol em ambos os países, então no Brasil e na Argentina, por uma perspectiva da regulação, né, que muitas vezes é ignorada. Então, se tem um foco da análise da prática esportiva do futebol em ambos os países, tanto por uma perspectiva da sociologia quanto por uma perspectiva do marketing esportivo, que são perspectivas que são interessantes e que ajudaram nesse trabalho, mas que muitas vezes não valem para a administração pública especificamente, então, tipo, trabalhar com essa perspectiva regulatória. E o objetivo exato do trabalho é comparar e analisar a intervenção dos Estados brasileiro e argentino nos mercados de venda de direitos de transmissão dos campeonatos de futebol no Brasil e na Argentina no período referente de 1985 até 2023. É importante ressaltar que esse corte temporal foi feito porque bem, 2023 é o ano que temos dados mais recentes e 1985 é tanto um momento que Brasil e Argentina já tinham se democratizado, né? Então as ditaduras militares já haviam acabado. Então o mercado de midiático ele sofre uma expansão, e sem contar todas as dinâmicas internacionais de ampliação de mercados e da globalização. Então foi feito esse corte temporal por esse motivo e, né, a ideia é justamente analisar fazer uma comparação, né, dessa linha temporal dos principais acontecimentos do mercado de direitos de transmissão de futebol em ambos os países. Bem, então aqui tratando do referencial teórico, inicialmente eu vou iniciar pelo Neil Flinstein, que é um economista e sociólogo muito importante, que ele trabalha com a ideia do Market as Politics, que é uma ideia do institucionalismo original, que é uma corrente que ele é um dos principais proponentes e que entende a lógica tipo, do mercado como sendo influente para a política e a política sendo influente para o mercado, ou seja, o mercado não existe, os mercados, né, não existem como instituições que independentes, que não lidam com nenhuma influência externa, eles replicam tendências, estruturas e dinâmicas políticas e o mesmo serve para a política. Então essa ideia é que tipo, é impossível separar o mercado da política. Bem, aqui eu também trabalho com um conceito que o Silvio Weisbord ele trabalha que é uma análise de como o ideal midiático estadunidense foi sobreposto nas estruturas midiáticas latino-americanas, que é um ideal de caráter liberal e pró-mercado, mas que o legado dos nossos sistemas políticos, tipo da América Latina, que são de patrimonialismo e corporativismo, torna impossível a transposição completa desse ideal estadunidense, né, liberal e pró-mercado. Então, inclusive, vale a citação ao Roberto Schwartz, né, e as ideias fora do lugar, né? Então, o casamento entre o moderno e o arcaico, que muito se vale nesse caso do mercado midiático brasileiro e argentino, né? Mas essencialmente o mercado midiático latino-americano. Esse casamento disforme, né, entre essa tentativa de copiar os pilares do sistema estadunidense, que nascem em outro contexto, e as nossas instituições políticas que podem ser consideradas como extrativistas e clientelistas. Então,
É o que, inclusive, nos leva ao próximo ponto, que é um conceito que o Manuel Alejandro Guerreiro traz, que é a ideia de um sistema latino-americano podendo ser caracterizado como liberal capturado, ou seja, a baixa ele entende que a baixa eficiência regulatória desses mercados, então tipo, existe uma certa liberalização do mercado, mas mais por uma baixa eficiência regulatória do que por qualquer coisa, e o alto grau de instrumentalização da função informativa dos meios de comunicação. Então você tem essa penetração muito forte entre Estado e mídia, é algo muito difícil de dissociar no, no contexto sul-americano. Bem, finalmente o Luciano Bueno, que ele traz a questão da ideia do futebol dentro de um subsistema, como um subsistema dentro das políticas de esporte de alto rendimento. Isso é uma coisa que eu discuto no artigo, como as políticas de alto esporte, as políticas para o esporte são voltadas aos esportes de alto rendimento e como o futebol ele pode ser considerado como um subsistema dentro dessas políticas devido ao seu tamanho e sua importância. Bem, então a estratégia de investigação é relativamente simples, é uma pesquisa de caráter qualitativo, usando métodos como pesquisa bibliográfica e documental, e o objetivo do estudo é justamente estabelecer uma radiografia desse mercado de direitos de transmissão, quanto de futebol, tanto no Brasil quanto na Argentina, no período entre 1985 e 2023, com foco especial para a participação do Estado na arquitetura e na estruturação desse mercado. Então, como o Estado arquitetou esses mercados, como ele regulou esses mercados, quais foram as políticas para esses mercados. Então, nessa perspectiva bem da sociologia dos mercados, por assim dizer. Bem, os principais resultados foram que achados foram que, bem, primeiro se analisa, tipo, justamente no momento de formação desses mercados, que se dá muito no período da ditadura militar, se existe uma diferença na atuação dessas duas ditaduras militares, que por mais que, tipo, tinha um alinhamento ideológico as duas ditaduras, a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira, tinha um projeto de expansão do mercado televisivo muito maior, muito mais significativo, porque para a ditadura é um projeto de Estado, é um projeto para geração de inovação tecnológica, respaldo entre as elites econômicas, então e avanço tecnológico, então é um projeto que é muito cobiçado é muito caro a ditadura militar brasileira, e por isso foi muito importante. Enquanto na ditadura militar argentina existia um temor que uma proliferação dessas novas emissoras causasse uma independência da mídia do Estado. Então se criou uma situação onde que, por mais que ainda existisse influência naturalmente da ditadura no sistema midiático, esse, esse processo ele foi menos intenso do que no Brasil. Bem, por isso também se deve o segundo resultado, o segundo achado principal, que é que as barreiras de entradas na criação desses mercados, então esse tanto o alinhamento com a ditadura quanto esses entraves da censura e também a própria desigualdade de distribuição de renda, ele se transplanta para o contexto do mercado de direitos de transmissão, né? Então, tanto no Brasil com Grupo Globo, quanto na Argentina com o Grupo Clarense, cria uma situação de monopólio, onde que esses dois grupos midiáticos eles concentram né, praticamente a distribuição e a transmissão dessas partidas, e eles tipo, se valem dessas barreiras de entrada tipo, para manter seu poder. E, finalmente, a última grande descoberta é que as políticas públicas para o setor elas foram muito mais gestadas em um contexto, em contexto, em conjunturas específicas de disputas políticas entre governo e mídia, e não necessariamente se inseriram em um grande arcabouço de políticas públicas. Então, o que eu trabalho no artigo é que tanto a lei do mandante no governo Bolsonaro, quanto a futebol para todos no governo da Cristina Kirchner, eles, que são as grandes rupturas que eu analiso, e os grandes marcos que eu analiso, se dão muito mais com a disputa política desses governos de turno com os respectivos grupos midiáticos, do que essencialmente um novo paradigma de políticas públicas. Isso
cria uma situação de que são, são políticas públicas então frágeis, porque são muito mais produzidas por essa conjuntura especificamente, e justamente por isso tem, justamente por isso trazem mais trade-offs negativos do que positivos, que é um pouco que eu analiso no artigo. Bem, assim, apenas para sintetizar o trabalho, então, foi feita essa análise de como o Estado estrutura e organiza o mercado de teledifusão nos dois países, sendo então objeto de estudo a intervenção estatal por meio dos instrumentos de regulação nas transmissões de futebol. A pesquisa bibliográfica foi feita o trabalho foi feito com a pesquisa bibliográfica e documental desses principais dispositivos regulatórios. Ahn, Bem, a grande contribuição é justamente categorizar quais são esses mecanismos regulatórios, em que contexto eles se deram para o mercado esportivo, também para o conhecimento da administração e expansão da análise da participação do Estado na prática esportiva organizada. E, bem, uma recomendação para futuros estudos é estender a análise a outros países, então, gerar um quadro comparativo mais global com países da Europa e da América do Norte, por exemplo, e também analisar com mais profundidade como se deu a atuação desses atores do mercado. Então, não apenas o Estado, mas os atores do mercado, os clubes, as empresas e etc. Bem, apenas para agradecer, gostaria de novamente agradecer o professor Marquino Alves, que foi meu orientador e me ajudou muito nessa pesquisa. Agradecer ao CNPq pela concessão da bolsa, a FGV e a ESP, a FGV, a ESP e ao Programa de Iniciação à Pesquisa pela oportunidade, pelo auxílio, e a minha família por tudo. Muito obrigado desde já.